Não tem jeito. Ah, entrei numa faculdade tal. O que ele fez antes de entrar na faculdade? Passou pelo vestibular. É assim ou não é? Passou pela prova. É assim que funciona. Olha, entrei num trabalho, eu tomei posse de um trabalho, receba aí, em nome de Jesus, amém? Muito valorizado, que ganha muito bem, muito concorrido, digo eu recebo. Mas para esse cara passar para esse trabalho concorrido, ele teve que passar o quê? Para uma entrevista, para uma seleção, para um teste. Foi aprovado e aí conseguiu chegar lá. Você está entendendo, igreja? Amém? Então, os lugares elevados, eles estão aí. Deus quer nos promover. Deus quer nos colocar no muito. E a Bíblia fala, se você for fiel no pouco, eu lhe colocarei no... É promessa de Deus. Mas seremos provados. A Bíblia fala que Jesus alcançou um nome que é acima de todo nome. E ele foi honrado, né, na terra como nenhum outro homem foi honrado. Ele foi colocado porque ele obedeceu, porque ele passou pela prova. Mas ele se preparou para a prova. Então, o que seremos provados, isso não é se, mas é quando. Não é questão de se, mas é questão de quando. Nós seremos provados para sermos aprovados, para a gente subir de nível, para a gente crescer, para a gente alcançar um lugar mais elevado. Jesus foi assim. Agora, o que Jesus fez? Ele, diga, se preparou. Diga, se preparou. Agora olha para o lado e fala, se prepara, querido. A promoção virá, mas o teste também. Não tem para onde correr. Eu queria dizer para vocês, como pastor, falar, querido, Jesus foi só uma alegoria, mas não foi. Ele foi um modelo. O modelo do que devo fazer, do que vai acontecer. Por isso que ele falou, cabe cumprir em mim tudo. Eu vou até ser batizado por João, apesar de não ter pecado. E eu fui batizado, e todos nós fomos batizados. Quem aqui não foi ainda será. Amém? Então ele era o modelo para todas as coisas. Então, antevendo a tentação, antevendo tudo que ele ia viver, ele se preparou jejuando. E vai aqui um conselho para a equipe da primeira geração, ok? O jejum não saiu de moda. Essa semana a gente estava se abstendo de café. Teve gente dando já tilt aí, querendo tomar café de qualquer jeito, ok? TV também. Internet. Semana que vem a gente vai ter um outro nível de jejum, vai ser uma coisa nova, mas toda semana vai ter um jejum novo na sua direção, diga amém. Eu descobri aqui um discípulo da primeira geração, homem de Deus, que teve uma ideia muito boa. Ele chamou a equipe dele da célula, pode até pegar essa moda aí, Silvia, nas células, a nossa nutricionista de mão cheia, a melhor nutricionista da cidade é a Silvia Coelho, e claro que é melhor, que a nossa discípula é melhor. Amém, eu creio. E aí, sabe qual foi a disposição do coração do meu discípulo? Ele chamou a equipe dele e falou assim, ó, ninguém aqui nessa célula vai comer carne, nenhum tipo de carne, até que cada um ganhe uma vida para Jesus. E aí um ganhou, mas o outro não ganhou, não pode comer carne, vamos incentivar um outro a orar, vamos ganhar vida, os caras estão apavorados para ganhar vida, ok? A Bíblia fala que o estômago incita o homem a trabalhar. Então, foi uma boa chamada isso. Eu gostei dessa ideia. Foi uma revelação. Amanhã tem M12, a gente conversa amanhã. E tem um monte de gente, eu quero ser 12. Você não sabe o que te espera, querida, é bênção. Mas uma coisa, você vai andar sempre alinhado igual o seu pastor, amém? Magrinho, jejuando, que é uma maravilha. E conquistando muito na presença de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então Jesus jejuou, o Espírito Santo o levou, ele se preparou para aquilo que viria, passou pelo teste, e a gente vai botar cada fase do teste dele aqui, porque eu creio que o teste que Jesus passou, fala muito sobre o teste que o ser humano passa. São 3 níveis de tentação que Jesus já atravessou, e que a gente passa também. E a gente vai ver aqui onde nos identificamos com as tentações que Jesus atravessou, e como vencê-las, ok? Vamos lá. A primeira tentação.
veio precedida, não sei se você prestou atenção, veio precedida de uma intenção do inimigo de colocar no coração dele uma dúvida sobre a sua identidade. Olha só, se tu és filho de Deus, por que você está passando por essa luta que você está passando aí? Alguém já veio falar isso contigo? Poxa, depois que tu entrou nessa igreja, você não percebeu que está mais difícil para o seu lado? Mas tu não aceitou Jesus, o que está vendo? Se tu és filho de Deus, por que não resolveu a parada aí contigo? Alguém já ouviu isso? Passamos por tentações parecidas ou não? Olha só como é que o inimigo... Primeiro tentou atacar na identidade. Olha, se o filho tem promessas, se o filho é herdeiro, se o filho só vive bênção, como que tu está passando fome? Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Vai resolver o seu problema. A primeira tentação que veio com uma cutucada para tentar tirar, né, a convicção da identidade de filho, veio na necessidade. Diga necessidade. Diga a primeira tentação na necessidade. O que Jesus tinha? Fome. 40 dias sem comer, ele teve fome. O inimigo olhando, falou assim, está com fome. Eu vou tentar ele com o quê? Trouxe um balde d'água, não estou com sede. Fome. Ele viu a necessidade. Então o inimigo, ele está a espreitar, olhando as nossas necessidades. Lembra quando Esaú caiu? Quando Esaú perdeu o seu direito de primogenitura? Quando ele vendeu o que era eterno? Quando ele vendeu o que era importante por aquilo que era temporário, por aquilo que era efêmero, por aquilo que era necessidade imediata, um prato de lentilha? Foi a mesma coisa. Ele chegou com uma fome, com uma necessidade imediata, e foi oferecido para ele uma solução imediata. E ele esqueceu da promessa, ele esqueceu do que era eterno, ele esqueceu do que era família, do que era promessa do primogênito, e falou, o que me vai valer esse direito se eu morrer aqui agora? Me dá o prato de comida. E ele comeu, e a Bíblia fala, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, por um prato de lentilha. Então, Jesus ali ele estava com fome ou não estava? 40 dias, a Bíblia fala, ele teve fome. O inimigo não ia tentar numa coisa que você não é fraco, cara, que você não está precisando, que você não está na necessidade. Mas lá no final a Bíblia fala que depois de tudo isso, Deus sabia da necessidade dele ou não sabia? Deus sabia da necessidade dele ou não sabia? A Bíblia fala que logo depois veio os anjos e o serviram. A bandeja estava pronta, ok? E não era pedra transformada em pão, não. E não era uma afronta, porque se Jesus fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Ele ia quebrar o jejum. Eu já soube de discípulo quebrando o jejum e dizendo, comendo, não fala para ninguém não, tá? Que eu estou comendo aqui. Não fala para ninguém não, só Deus está vendo. Não, só Deus. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães que ele podia fazer fácil, ele quebraria um jejum, e no meio da tentação, ele ia sair de uma posição que ele estava revestido, porque ele falou que certas castas só saem com jejum e oração. Ele estava numa guerra espiritual. Ele ia por uma necessidade imediata se tirar, né? Ele ia sair de uma posição que ele estava revestido. Então, Esaú foi um bom exemplo. E vamos ver aqui onde podemos nos dobrar a necessidades imediatas, tá? Em detrimento das coisas eternas, em detrimento de servir a Deus e continuar agradando ao Pai. Algumas pessoas acabam correndo para pornografia ou para adultério, porque o seu cônjuge não satisfaz ele sexualmente em casa. Porque a sua necessidade carnal o faz correr para o pecado. E ele tem uma boa desculpa, porque eu não estou sendo suprido, então eu vou correr para o pecado. E homens, muitos homens, infelizmente, fazem isso. Não esperam o tempo de Deus, não lutam as batalhas de forma espiritual, orando, jejuando, pedindo a Deus, buscando do Senhor o escape, a saída, a solução,
mas tentam da sua forma carnal uma solução imediata para o seu problema. Se é sexo, vai procurar sexo na rua. Isso é carnal, isso destrói a aliança, isso não é o que Deus tem para a gente. Amém? E infelizmente muitos seguem esse caminho. É uma forma de se perder. Outros se dobram, literalmente, a um prato de comida. Pessoas que não têm domínio próprio, que comem mais do que precisam, e a Bíblia fala que a gula é o quê? É pecado, gula é pecado. E às vezes você vê o corpo da pessoa, já é uma denúncia. O seu corpo denuncia que a pessoa não tem domínio próprio e tem se dobrado a um prato de comida. E a Bíblia fala que a gente deve manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis. É ordem ou não é? Isso é um imperativo, é uma ordem do Senhor. Então o Senhor me dobra a isso. Eu estou desprezando o que é eterno, eu estou desprezando o que é princípio, eu estou me dobrando a uma necessidade carnal minha, e às vezes, né, o corpo físico já denuncia que a pessoa ela não tem domínio próprio, e ela se dobra a um prato de comida. Outros, para satisfazer a vontade de ter coisas, de adquirir coisas, até às vezes por status, ou mesmo porque quer ter, elas se endividam, entram em, como é que chama aquele nome? Crediários, carnês, compram carros que não podem pagar, e hoje a notícia que eu mais ouço aí fora é alguém querendo passar o carro, não quer nem dinheiro, quer só que você pegue o carnê, porque não aguentam mais pagar, porque no momento carnal, emocionados, porque queriam ter aquele carro, aquele bem, ou aquela roupa, ou aquele negócio qualquer, e se endividam, perdem noite de sono, perdem uma consciência tranquila, porque não tiveram domínio, se dobraram para uma necessidade imediata, e depois sofrem, porque quebraram princípios. E dentro da igreja tem gente assim, endividada, porque não se segura. Estou falando alguma mentira aqui? Acontece. A sociedade quer empurrar bens para você, quer que você se endivide, quer que você compre, quer que você venda a sua alma por conta de ter coisas. E é um bom exemplo, né? Quando você é tentado na sua necessidade. E você vai e se dobra. Mas Jesus venceu. Diga, eu vou vencer. Fala, o meu Senhor venceu. Diga, eu vou vencer. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci. Você vai vencer, amém? Você vai vencer, amém? Você crê nisso? Pode aplaudir o Senhor. Na segunda tentação, mais uma vez o inimigo tenta semear uma dúvida sobre a identidade de filho de Deus. Ele falou, se tu és filho de Deus, ele botou Jesus no alto monte, né, na esquininha lá de Jerusalém, eu já fui nesse lugar, não subi lá em cima, mas eu vi, e falou, se tu és filho de Deus, mais uma vez tentando cutucar ele na sua identidade, querendo desafiar ele na identidade dele, se joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem ao seu respeito. O inimigo conhece a palavra, ok? O diabo está lendo mais Bíblia que muito crente. Tem crente discípulo 12 da primeira geração, segunda geração, que lê a Bíblia todo dia, amém? Porque é um pré-requisito. O inimigo está sabendo mais Bíblia que muita gente falou assim, essa passagem eu não conhecia, o diabo sabe, eu não sei. Mas Jesus sabia, ok? Ele falou, olha, se tu és filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito, a Bíblia diz, ele falou assim, ó, o Senhor diz em sua palavra, o diabo falando, que se você se jogar, ele vai dar ordem aos anjos, vão te segurar, você não vai tropeçar, não vai cair, não vai acontecer nada de mal contigo. Aí Jesus falou assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. E aqui está a segunda tentação, vaidade espiritual. Diga, vaidade espiritual. É o perigo de se achar muito forte e suficiente para se confrontar com dificuldades e se expor desnecessariamente a tentações. Tem pessoas que vivem isso, ok? Não, eu estou bem, eu sou crente, agora eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou 12, eu sou 4, sei lá. O cara está se achando, meu irmão. E aí se expõe ao que não deve. Vai a lugares que não deveria ir.
ok? Um exemplo claro, pessoas que têm dificuldade com bebida. Um cara desse tem que ir a um bar? Fala para mim. Hã? Claro que não. É igual andar na beira do precipício, ficar ali, ó. Qualquer empurrãozinho o cara cai. Não é assim? Ele tem que começar a andar com pessoas que têm vontade de beber? Esse cara, ele pode fazer isso? Não. Ah, agora eu estou na igreja, agora eu sou crente, agora eu oro em línguas. Deixa comigo que não tem parada. Eu ando onde eu precisar andar, eu passo no inferno, dou um bico no diabo, deixa comigo que eu me viro. Jesus não falou isso. Ele falou, não tentarás o Senhor, seu Deus. Amém? A Bíblia fala que o sensato vê o mal e se esconde. Mas o tolo vai em frente e paga a pena. Quanta gente tola tem caído nessa segunda tentação? Olha, se tu é filho de Deus, cara, encara aí o negócio. Eu fiquei sabendo uma vez, é até engraçado isso, mas engraçado pra gente, né? Não para quem apanhou. Que tinha uma vez um cara fazendo uma macumba. Fazer o quê? Macumbinha. Era um negão, ok? E forte pra caramba, cara grande. Fazendo a macumba lá, não sei como é que era, eu não estava no dia, né? Vela preta, aquelas coisas todas ali. Cada um, eu respeito a religião de cada um, mas ele estava ali fazendo a macumbinha dele. E aí tinha uns crentes lá, crente meia tigela, e começaram a orar, eu te repreendo em nome de Jesus, capeta, não sei o quê, olha. O cara levantou apunhado, foi lá e ó, chapou os caras no pau, bateu em todo mundo, os caras saíram correndo, bateu em 3 ou 4, sei lá, bateu na galera. O cara estava com raiva. Olha só, a ideia do cara, para começar, afrontando a religião dos outros, que a gente não deve fazer. Ok? Porque se o cara está fazendo é porque ele acredita que é bom. E quem sou eu para dizer que não é o que... Eu acredito numa coisa. Eu vou falar na fé que eu tenho, não desconfiar da fé dos outros. Cada um anda na luz que tem. E o cara vai afrontar o cara no meio daquele negócio, e não é um cara forte. Se fosse um cara mais fraco, né, amor? Se fosse o mais baixinho, até ia lá e falei, meu irmão, mas logo um cara grande, rapaz. Eu falei, apanharam. Tomaram a surra. Nem sei se o cara é lutador de MMA. Hoje em dia é perigoso esse negócio. Se a orelha for estouradinha, então, meu irmão, você passa de largo, ok? Que é furada. Tem que vigiar. Aí os caras encheram o peito. Não, eu sou crente. Tomaram a surra. E tomaram a surra e saíram com o rabo entre as pernas. E na Bíblia conta um caso desse. Vocês lembram de um caso desse na Bíblia? Vocês lembram disso? Tinha um cara lá e tal, aí o cara foi expulsar um demônio. Olha só a ideia dos caras. Eu te desconjuro em nome de de Jesus que Paulo prega. Até estava longe de Jesus, não estava? Eu te desconjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Primeiro tinha Jesus, tinha Paulo e estava ele. Aí o demônio falou, olha, eu bem sei quem é Jesus e Paulo eu também conheço. Vocês quem são? Ó, coro de novo. Apanharam e saíram pelado correndo. Vergonha. Orgulho espiritual. Foi a segunda tentação. Jesus não caiu. Tem muita gente que cai. Por isso que a gente fala, ó, não vai orar por mulher na casa de mulher. Homem ora por homem, mulher ora por mulher. Ok? Eu não faço atendimento com mulher sozinha. Não sou bobo. Ok? Não só por mim. Depois fala que não é, e aí? Aí é uma doideira essas coisas. Esse dia eu fui até fazer uma célula de oração com um homem meio diferenciado. Eu falei, não vou voltar nesse lugar. Porque quando eu saí, ficaram olhando para mim, vamos falar bobagem, que eu estou vindo toda semana aqui nesse lugar. E aí, tem que vigiar, irmão. Não, o cara vai falar, Fred está bem-vindo aí, ó. Aí eu falei, como é que eu vou ficar na parada? Eu falei, essa célula de oração parou na primeira. Vai ter sequência não, irmão. Na saída, os carinhos olhando para mim assim, eu falei, olha aí, ó. O inimigo armando um laço. Aí eu fui, perna para quem te quer, esse aqui eu não volto mais. Chamei, acho que até para fazer na igreja. Veio nada. Era laço. Então o sensato vê o mal e se esconde. Eu fugi. Então eu não tenho, Deus me